Olá, queridos ouvintes, aqui é Carlos Renato Cunha e damos hoje continuidade à nossa série de 8 podcasts temáticos em parceria com a editora Juruá, como uma reprise do evento Primeiro Encontro com o Sinter Juruá Docs Tributário. E hoje teremos uma palestra, debate sobre burocratismo tributário e Covid-19 com a ilustre presença do ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, e também de Luciano Bernard, como mediador, Paulo Sérgio Ribeiro. Mais uma vez, contamos com grandes palestrantes de renome nacional para debater temas polêmicos do direito tributário. Aproveitem! Boa noite a todos. Estamos aqui, é uma satisfação de atuar como mediador deste segundo painel do evento de direito tributário promovido pela Juruá Docs e o Consinter. Eu tenho a honra de mediar o painel denominado Burocratismo Tributário e o Covid-19. Tema muito importante até para desmistificar o que é esse burocratismo e qual é a sua importância dentro do sistema tributário nacional e qual é a perspectiva desse burocratismo, da sua alteração ou não, em razão desse novo normal, como se coloca, decorrente do Covid-19, que impulsionou algumas atuações diferenciadas, que não estávamos habituados. E qual seria a implicação deste novo normal na administração tributária? Tenho a honra também de apresentar os nossos palestrantes, iniciando pelo professor aqui, doutor Everardo Maciel, e o professor Luciano Bernard, que realizará a segunda etapa aqui do nosso evento. O professor Everardo Maciel, eu vou fazer a leitura do currículo resumido, é uma pessoa já de muita tradição no direito tributário, ocupante de vários cargos de destaque. E ele se destaca como consultor tributário, professor do Instituto Brasiliense de Direito Público e da Escola da Magistratura Federal do TRF-1. Ele também é atualmente vice-presidente da ABDF e membro da Academia Internacional de Direito e Economia. Ocupou vários cargos, como destaquei, e faço aqui destaque em especial. Ele foi secretário da Receita Federal. Doutor Everardo Maciel, sem mais delongas, passo a palavra ao senhor para ouvir as suas considerações. Eu agradeço as palavras do doutor Paulo Sérgio, que está mediando esse encontro. Cumprimento o professor Luciano Bernard e cumprimento todos que nos dão o privilégio desta audiência. É natural que sistemas tributários se passem por um processo continuado de renovação, de transformação daquilo que é chamado, às vezes impropriamente, de reforma. E isso porque as circunstâncias mudam, os conceitos envelhecem ou se modificam de uma forma ou de outra, e tudo isso é que está a explicar por que reforma tributária é um processo permanente. E no campo disso que é tratado como reforma tributária, como esse processo permanente, eu destaco 3 campos bem específicos. O campo do direito material, o campo dos tributos em si, o campo do processo e o campo dos procedimentos. São campos que guardam uma certa autonomia entre si. No caso brasileiro, eu entendo que o principal problema tributário brasileiro é o litígio. O litígio que decorre de uma patologia do processo tributário e litígio que tem patologia que se revela, seja no campo da geração dos litígios, seja no campo da resolução dos litígios. E é isso que faz com que todos nós tenhamos uma situação que eu acho que seguramente não tem similar no mundo. Quando nós imaginamos que os litígios só no âmbito federal têm valores que correspondem a mais da metade do PIB brasileiro. Isto não tem nada semelhante no resto do mundo. E também é por conta disso que nos cerca de 80 milhões de processos em tramitação na justiça brasileira, 31 milhões de processos
estejam vinculados à execução judicial da dívida ativa, que corresponde a um percentual superior a 38% de todos os processos que estão em tramitação na justiça brasileira. Se disse, e com razão, que se gasta muito tempo para cumprir as obrigações tributárias no país. Falta, às vezes, tentar explicar por que se gasta tanto tempo. E eu acho que as duas questões centrais têm a ver com processo e procedimento. Porque todos os problemas que estão associados, por exemplo, vou citar o ICMS, são 2 ou 3 questões, nada mais que isso. Questões relacionadas com aquilo também muito mal formulado, o que vem a ser guerra fiscal, questões relacionadas com a grande diversidade de bases de cálculos, alíquotas e regiões especiais, todos, que eu repito, têm solução relativamente simples. E, por fim, também relevante, eu destaquei apenas o ICMS, por ser talvez um ponto central dessas discussões, a questão de acumulação de créditos, que é uma questão eminentemente administrativa. Essa questão nada tem a ver com a natureza do tributo, tem a ver com a administração do tributo. E compreender bem um problema é dar um passo que é essencial na resolução de qualquer questão na vida, inclusive no âmbito tributário. O segundo ponto que eu mencionei foi a questão da burocracia. A despeito de eu questionar muito os critérios utilizados pelo Banco Mundial e as empresas de auditoria que auxiliam nessa tarefa, que produzem um documento em todo ano chamado Doing Business, sobre a facilidade para fazer negócios. A despeito disso, pelo menos como um critério geral, eu acho que é bom compreender por quê. Ora, nós vemos que num hall de 180 países, o Brasil está na 100ª, 70ª, 4ª posição do mundo em termos de facilidade para realizar negócio no campo tributário, para facilidade para a realização de negócios. É superior a alguns países da África e 2 países da América do Sul, Bolívia e Venezuela. Todo o resto tem uma condição melhor que o Brasil. Ora, isso é intrigante, porque o Brasil foi pioneiro em grandes avanços em termos de administração tributária. Não sei se todos sabem, mas foi o Brasil o primeiro país do mundo que utilizou rede bancária para cobrança de impostos. Isso ocorreu na década de 60, no final, na segunda metade dos anos 60. Foi o primeiro país do mundo que usou a informática como instrumento de apoio à administração tributária. Foi o primeiro país do mundo que procedeu à fusão da administração dos tributos internos com a administração aduaneira, que hoje é razoavelmente comum no resto do mundo. Foi o primeiro país do mundo que utilizou em larga escala internet como ferramenta para a administração tributária. Não foi só o pioneiro, como é de longe o país que mais intensamente usa isso. Bom, se tudo isso é verdade, por que o Brasil está nessa posição? Eu acho que aí existe uma confusão onde se diz que o tempo que se gasta não é só pela burocracia, é pelo litígio. São os litígios que são volumosos. São os litígios que demandam tempo das empresas para o cumprimento das obrigações tributárias. Litígios que muitas vezes ela própria quem provoca. Quer dizer, para usar uma expressão muito comum, que é a chamada a indústria das teses, de buscar brechas para desenvolver teses que, pelas circunstâncias brasileiras, demandam um tempo longo para que haja sua resolução. Mas, além disso, existe uma outra questão, que é a questão do burocratismo em si. E o que é que eu apontaria como questões importantes nesse campo? E veja bem que são questões estritamente burocráticas. A primeira questão, não em ordem de relevância. A primeira questão é algo que demandaria uma solução estritamente administrativa, que é a existência de múltiplos cadastros fiscais no Brasil. Certamente, eu não conheço, pode até existir, nenhum outro país do mundo
que não tem um cadastro único fiscal. Aqui nós temos tantos cadastros fiscais quanto são os entes federativos. E, como sabe, nós temos um número de quase 5.700 municípios. E, portanto, se um contribuinte tem que se cadastrar, ele tem que se cadastrar no fisco federal, no fisco municipal, no fisco estadual, conforme, naturalmente, a natureza de sua atividade econômica. Isso não faz sentido. Enfim, um contribuinte é um só. Quer dizer, é inimaginável como é que não se possa compartilhar informações que são informações de natureza estritamente cadastrais, para identificar o contribuinte. Nada mais que isso. Mas aqui no Brasil nós temos os donos de cadastros. Uma outra questão que é apontada como problema, que é a instabilidade normativa. É a grande frequência de normas envolvendo instruções normativas, decretos, portarias e tudo mais no campo tributário. Essa estabilidade normativa, na minha percepção, decorre de um problema que está associado às origens do Código Tributário Nacional. No artigo 212, se diz que é obrigação da administração tributária consolidar anualmente a legislação de cada tributo. Essa norma não tem sanção. E se não consolidar? Não acontece absolutamente nada. E essa situação, a inexistência de uma sanção, faz com que se tenha uma falta de organização na edição das normas tributárias. Esse é o segundo ponto. E essa também, na meu entender, é a principal razão que estimula, que promove a instabilidade normativa. Um terceiro campo também relacionado com isso é a grande facilidade, até a liberalidade, melhor dizendo, que tem a administração tributária para exigir obrigações acessórias. A qualquer instante aparece alguém que inventa uma obrigação acessória, pede ao contribuinte. Quer dizer, então é preciso um disciplinamento, um regramento, a estabelecimento de alguns limites para o trato dessas obrigações acessórias. E a quarta questão, que é algo que eu sempre vejo com absoluta perplexidade, é a exigência de certidão negativa para contratar com o setor público, para tomar empréstimos e, portanto, para uma série de relacionamentos com o setor público. Eu vou tratar de cada uma dessas questões. Todas elas, de alguma forma, já estão tratadas no projeto de lei complementar do Senado Federal, número 406, 2016, que foi produzido pela Comissão de Juristas para a Desburocratização, constituída pelo Senado Federal, que foi presidida pelo ministro Mauro Campos, do STJ, e teve como relator o ministro Dias Toffoli, hoje presidente do STF. E a subcomissão tributária que eu coordenei produziu um documento que foi encampado pela mesa diretora do Senado Federal, que, entretanto, até hoje não foi apreciado, que é exatamente o que eu mencionava, o projeto de lei 406 do Senado Federal de 2016. Ele contém soluções para as várias questões que eu aqui mencionei. E eu vou dizer como, quero fazer também um registro, eu coordenei essa comissão que eu coordenei, essa subcomissão, melhor dizendo. Ela foi integrada pelo desembargador Leandro Pausen, pelo professor Eduardo Maneira, pelo professor Heleno Torres, pela professora Mary Alves Queiroz e outros. Portanto, foi um trabalho conjunto, um trabalho coletivo, onde eu exerci estritamente o papel apenas de coordenador dessa subcomissão. E tratando cada uma delas, a questão relacionada com o cadastro é simplesmente estabelecer uma norma no Código Tributário Nacional dizendo que só existe um cadastro fiscal, como é em relação ao cadastro das pessoas físicas, CPF. E esse cadastro deve ser o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, que deve ser compartilhado por todas as administrações tributárias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Isso eu tentei, como secretário da Receita, fazer isso por lei, buscando alguma forma de cooperação, mas não tive êxito. Portanto, e hoje eu estou convencido que um equívoco foi não fazer isso por uma mudança no Código Tributário Nacional, e por ter buscado, portanto, uma lei ordinária que não teria repercussão e não seria, portanto, de cumprimento de observância obrigatória pelos demais entes federativos. Segunda questão, que diz respeito à instabilidade normativa, na proposta original eu imaginei dizer, mas acho que não foi uma solução boa, que foi imaginar que a não consolidação anual implicaria crime de responsabilidade das autoridades responsáveis por essa medida. Hoje, pensando melhor, eu acho que não há necessidade de que haja uma consolidação anual. Tampouco eu acho que seria excessivo de admitir estabelecer-se, portanto, imputar-se crime de responsabilidade pelo descumprimento. Acho que é algo mais simples. É dizer que só produz efeitos no exercício, ressalvado matérias, atos de natureza interpretativa, matéria que integre a consolidação. Portanto, tudo que se fizer no ano, ou ela integra a consolidação, ou não produz efeito no ano seguinte. E, portanto, induzir desta forma se tem um documento único, consolidando a legislação de cada tributo no âmbito de cada ente federativo. A terceira questão, que era a questão relacionada com as obrigações acessórias. Neste projeto de lei, está dito que qualquer obrigação acessória que implique sanção só pode ser decorrente de lei. Segundo, só produz efeitos no exercício se ter sido aprovada até 30 de junho do exercício anterior. Portanto, para que o contribuinte tenha conhecimento e condições para que possa, portanto, cumprir aquela obrigação acessória. Por fim, a quarta questão, de respeito às questões de certidões negativas. O Brasil tem algumas coisas que são curiosas. Certidão negativa foi um instituto que veio com o Código Tributário, portanto, nós estamos falando da segunda metade dos anos 60. Pois bem, mas no Brasil, nós damos certidão do futuro, o que é uma coisa absolutamente hilária. Esta certidão negativa é válida por 6 meses. Ora, o que é uma certidão? Uma certidão é uma fotografia. É uma fotografia de uma determinada situação. Eu posso informar, posso dar por certidão que tal fato aconteceu ou não aconteceu. Mas eu não posso dizer que esta certidão, portanto, é válida por 6 meses. A certidão, portanto, é o retrato do instante. Portanto, se referindo, obviamente, ao passado, não ao futuro. Mas até aí, só uma coisa assim, uma impropriedade completa em relação até o conceito de sentido de certidão. Certidões negativas é o que frequentemente atrapalha muitíssimo o contribuinte e o fisco também. Com frequência, vai buscar uma certidão negativa, não consegue. Não tem que ir à justiça para ingressar o mandato de segurança para obter a certidão negativa, portanto, sobrecarregando a justiça desnecessariamente. Bom, mas afinal, para quê? Para poder contratar com o setor público. Não seria mais razoável, em lugar de dizer que não pode contratar, dizer que pode contratar e, na execução do contrato, proceder-se à retenção dos valores devidos? Quer dizer, por que razão dizer que não pode? Porque nós chegamos a uma situação que fica também paradoxal. Dizer, este contribuinte me deve, agora ele está proibido de trabalhar. E eu quero que ele me pague. Isso envolve uma coisa paradoxal. É tão curiosa como me consta da lei de recuperação judicial, uma coisa também que eu considero também assim patética. É dizer o seguinte, que para iniciar a recuperação judicial tem que estar com certidões negativas do fisco. Se ele vai para a recuperação judicial é justamente porque não tem isso.
Então, deu um problema que não tem, é uma contradição em termos. Então, como é que nós imaginamos? Como é que imaginamos isso? Dizer o seguinte: olha, se ele tem algum débito com o fisco, na execução do contrato, se faz a retenção do valor devido. Atende ao contribuinte, atende ao fisco, atende à fazenda pública. Esses são alguns dos caminhos que nós imaginamos para 4 pontos aqui que eu destaquei. Claro que existiriam outros, mas chamando bem atenção, a questão central é a patologia do processo, que nós tivemos a oportunidade em um outro seminário, por videoconferência, de tratarmos, juntamente com o professor Luciano, tratarmos dessa matéria. Esta é a questão central. A questão burocrática é uma questão igualmente relevante, mas não é a principal questão que temos dentro dos problemas relacionados com o sistema tributário brasileiro. E é isso que explica, são essas questões, o burocratismo e o processo, que explica as dificuldades que são constatadas para facilidade de fazer negócio no país. É isso. Muito obrigado pelas palavras, professor Everardo, foram muito elucidativas sobre o tema. Passamos agora, então, a destacar o segundo palestrante da noite, o doutor Luciano Bernard, presidente executivo da ABD Const, conselheiro do CARF, atualmente, recentemente nomeado. Passo a palavra ao doutor Luciano para as suas considerações. Doutor Paulo Sérgio Ribeiro, muito obrigado. Gostaria de dizer que é uma satisfação estar aqui presente novamente com o professor Everardo Maciel, e já antecipo que vocês acabaram de ver a partida principal. Agora vem a preliminar. Invertemos a ordem, então, na situação, né? Porque a palestra dele certamente foi a principal. Mas, enfim, agradeço também a Juruá Docs pela oportunidade de estar aqui, a Bruna também pelo convite, o Vinícius da Lazuana. Agradeço a todos. Falo também aqui ao pessoal da BD Const, um grande abraço a todos os outros participantes e aos nossos telespectadores, por que não, né? Hoje o YouTube não deixa de ser também uma mídia que vê e ouve. Bom, essa questão do burocratismo posso dizer que o professor Everardo Maciel já bastante propriedade. Vou fazer apenas algumas observações nesse aspecto que eu acho relevantes ao tema, um pouquinho de enfoque em relação à questão da situação, do contexto em que nós vivemos com o Covid-19. O termo burocratismo, ele tem basicamente duas acepções, sendo que a primeira delas tem a ver com o serviço administrativo do serviço público mesmo, ou seja, com o sistema administrativo do serviço público, e a segunda, nós verificamos uma conotação bastante pejorativa, que é uma conotação que trata é um sistema complicado, sem eficiência, lento, focado nos procedimentos e não no resultado. Quero dizer que são duas conotações completamente diferentes. Eu não estou falando que o serviço público é assim, mas na acepção das palavras nós temos utilizado e tenho visto a utilização nesses dois aspectos, né? Tanto se utiliza para o serviço público, mas de uma maneira pejorativa, e não que tenha ligação com o serviço público. Eu mesmo atualmente estou no serviço público e já tive em outras oportunidades, conheci excelentes métodos, pessoas que trabalham inteligentemente. O professor Everardo Maciel, como disse, implantou uma série de fatores extremamente eficazes para o funcionamento do nosso sistema, mas enfim, e é nesse termo pejorativo que eu vou tratar um pouco as situações. E temos visto que o principal fundamento e o principal problema, como o nosso primeiro palestrante já disse, é procedimental e processual, né? Gostaria de ressaltar que não apenas no âmbito das obrigações acessórias esse problema tem se ressaltado, ou das exigências em relação às certidões, mas eu tenho visto também que o burocratismo tributário ele tem existido, inclusive, para facilitação do pagamento de tributos. O doutor Everardo deve ter tomado conhecimento já, deve ter visto. Muitas vezes nós conversamos com empresários ou pessoas ligadas à área e eles têm uma dificuldade enorme em saber o quanto eles devem pagar e até para quem devem pagar.
né? Por exemplo, veja se aí a decisão, que é uma decisão que não é recente, mas há algum tempo atrás o Supremo teve que definir, né, se os restaurantes eles realizavam os fatos geradores, né, dos municípios, do ISS, então pagamento para os municípios, ou do ICMS para pagamento aos estados. Obviamente, né, que os restaurantes queriam pagar para os municípios, uma vez que o ISS tinha a alíquota máxima de 5%, mas o STF decidiu que deveria ser pago o ICMS. Então, o restaurante paga ICMS e não ISS. O sistema não é simples, o nosso sistema é complexo. Né? Ele é um sistema que envolve diversos fatores e, muitas vezes, ele não facilita. Né? Não facilita e, por vezes, eu vejo até, em algumas situações, essa ausência de facilitação, ela visa até promover uma certa arrecadação. Posso citar uma vez que houve uma alteração na forma de recolhimento, eu creio que uns 4 ou 5 anos atrás, no estado do Paraná, e houve uma alteração na forma de recolhimento por meio de atos normativos do Poder Executivo, e essa forma de recolhimento diferenciada, ela trazia uma fórmula tão complexa para cálculo da alíquota sobre a base de cálculo, que você precisava praticamente de um economista para você conseguir entendê-la. Né? E aí nós vimos que, ao final das contas, havia um acréscimo por meio dessa fórmula de 2% a 4% no valor do tributo a ser recolhido. A OAB, inclusive, ajuizou uma ação, né, questionando a legalidade e a constitucionalidade desse ato normativo. Enfim, são coisas que às vezes acontecem. Né? E, para vocês terem uma ideia, o Brasil ele tem se destacado nesse aspecto, infelizmente, a ponto de, num estudo do Banco Mundial, sobre o tempo que se demora para pagamento de tributos, para cumprimento das obrigações tributárias, é um estudo que está disponível na internet, no próprio site do Banco Mundial. A média do mundo, dos países do mundo, que foram feitos levantamentos, acho que foram cerca de 180, 200 países, é de 230 horas. Então, se demora, em média, 230 horas no mundo todo para você cumprir as obrigações tributárias. O Brasil melhorou muito, né, se demora 1.500 horas. Ou seja, como Estados Unidos, por exemplo, se demora 230, Alemanha 100 e poucos, enfim, a média é 230, no Brasil se demora 1.500. Detalhe, esse é um número que vem reduzindo, porque nos idos de 2014 se demorava 2.600 horas por ano para você conseguir cumprir as suas obrigações, né, tributárias. Isso engloba tudo, cumprimento da obrigação acessória, obrigação principal. Então nós vemos que o burocratismo é um problema efetivo, né? E uma das saídas, que inclusive concordamos na outra fala, junto com o professor Everardo Maciel, né, foi a questão de criação de procedimentos. Ou seja, o Brasil ele se destaca, inclusive na doutrina. Talvez seja um efeito no nosso excesso de normas relacionadas à obrigação principal, mas o Brasil se destaca hoje nessa questão do estudo da obrigação principal. Mas do procedimento nós temos basicamente nada. O próprio Código Tributário Nacional, né, ele tem lá seus 218 artigos, salvo engano, né, ao fazer uma comparação com o Código Tributário Nacional, por exemplo, com o Código Tributário Alemão, nós observamos que existe uma diferença de quase 200 artigos. O Código Tributário Alemão tem 438, se eu não me engano. Ele estabelece procedimentos, inclusive as próprias obrigações acessórias estão na parte procedimental, questões relativas ao crime, né, as penalidades, ou seja, né, o que nos falta, de maneira geral, não é normatização no Brasil, mas sim normatização relacionada a processo tributário, a procedimentos e assim por diante. O Everardo Maciel tinha comentado sobre certidões, e eu vi casos, né, em que a empresa, ou a sociedade, no caso, contratante com o poder público, ela só prestava serviço ao poder público, para o Estado X, por exemplo.
e aí o Estado, por algum motivo ou algum problema interno dele, né, não do empresário, ele pedia a emissão da nota, lógico, para conseguir efetuar o pagamento, né, inseria isso no processo, e aí, por um problema dele, burocrático, um erro interno, uma demora, eles não efetuavam o pagamento para o empresário, e aí o empresário falava, olha, eu não consigo a certidão porque o Estado não me pagou, porque eu não consegui recolher, então eu emiti nota, apresentei para vocês, e aí eu não consegui, enfim, recolher. Então, nesse aspecto também concordo com o palestrante. Bom, eu gostaria de dar um enfoque agora um pouquinho nas obrigações acessórias, que são efetivamente as campeões aí da questão burocrática, né? Ou seja, declarações, notas, apresentação de declarações, notas fiscais, né? Então, elas, de maneira geral, acho que são as campeões do burocratismo, né? E um dos aspectos que deve ser levantado é efetivamente a unificação. Por exemplo, nós temos declarações que devem ser entregues ao fisco estadual, municipal e federal. Por que não unimos isso? Vamos transformar isso em uma declaração apenas, um centro de coleta de informações. A própria União, temos lá a DCTF, que é a declaração, aí tem que entregar a DIPJ, outra declaração, basicamente duplicando as mesmas situações. Então, vários processos que eu tenho no CARF são processos que englobam retificações de declarações pedindo compensação. Às vezes o contribuinte ele erra na conta, ele vem, entrega o pedido a declaração de compensação, a PERDE-POMP, e aí o fisco não renova porque ele não retifica as outras declarações. Ele retifica uma declaração, esquece de retificar a outra que se trata do mesmo objeto, o fisco não reconhece, e isso gera efetivamente um custo para o Estado, né, um gasto excessivo. Então eu vejo que se houvesse uma centralização e uma segurança, uma maior segurança, né, para que se pudesse, achei louvável esse projeto do professor Everardo, porque se cria uma anterioridade para as obrigações acessórias, que é algo extremamente importante. O nosso sistema demanda segurança. É a segurança jurídica que traz a consolidação e a possibilidade de você desenvolver as suas atividades. Posso dizer ainda, professor Everardo, que infelizmente no final do mês passado foi publicada uma decisão do Supremo no dia 29 de maio, né, na qual o Supremo entendeu que efetivamente não há necessidade de lei, que se discutia isso até então. O STJ já tinha reconhecido algumas situações, com base no artigo 96 do CTN, né, que não precisava de lei, mas o STF não tinha se pronunciado. E aí o STF se pronunciou mês passado, nessa ação civil ordinária, número 1098, né, de que efetivamente para a instituição ou alteração de obrigações acessórias não é necessário haver lei. Bom, entenda-se que não se trata aqui de condenar obrigações acessórias ou outras formas de atuação do Estado para recolhimento e arrecadação tributária, mas sim efetivamente dar uma inteligência, um direcionamento para elas. As obrigações acessórias são necessárias, o mundo inteiro tem percebido isso, o mundo inteiro tem se atentado, a ponto da OCDE reconhecer, né, ou criar um sistema, que é o BEPS, Base Erosion Profit Shifting, de forma a criar mecanismos no âmbito mundial para que se possa haver troca de informações tributárias de forma a esclarecer e dar inteligência nesse sistema, né? Contudo, é necessário que ele seja um pouco mais inteligente. E, tendo toda em vista essa situação burocrática, esse excesso de procedimentos, os procedimentos muitas vezes não destinados a um fim específico, nós temos que analisar o contexto que estamos passando também, né? E é importante ressaltar que não se pode abandonar, né, toda essa necessidade de recolhimento tributário ou a necessidade de aquisição de informação, porque essas são as obrigações, o objetivo das obrigações tributárias. Elas visam trazer informação para o fisco, para que ele possa aplicar a legislação tributária, né? Não se pode abandonar tudo isso porque
a uma pandemia. Na verdade, o Estado, mais do que nunca nesse momento, precisa ter certeza do que faz, precisa ter um pouco de arrecadação, precisa ter arrecadação, na verdade, não um pouco de arrecadação, até para que possa fazer os gastos necessários para manter a saúde pública e a saúde das pessoas. Então, o que eu tenho visto acontecer no âmbito tanto municipal, estadual e federal é a prorrogação de algumas situações. Então, se prorroga a entrega das declarações, se prorroga o prazo de pagamento de tributos, ou seja, não há em nenhum aspecto aqui, ou pelo menos não vi, a facilitação de alguns procedimentos. Então, não houve efetivamente, o que houve foi uma postergação no sentido de tentar facilitar ou ajudar para que as pessoas tivessem tempo, pelo menos, para se preparar. Eu vejo que talvez pudessem ser tomadas algumas medidas nesse sentido, mas é muito difícil se dizer num âmbito genérico. Porque nós temos 26 estados, Distrito Federal, a União e mais 5.570 municípios. Então, cada um deles possui um contexto. E dentro desse contexto, cada um deve agir e tentar reconhecer e entender como funciona, ou melhor, qual é a necessidade preliminar daquelas pessoas, porque às vezes existem diferenças regionais que podem efetivamente trazer influências. Esse é um aspecto, ainda que seja um aspecto acessório, é importante falar isso. De qualquer forma, inclusive, deu uma entrevista ao jornal o Globo, eles me perguntavam se era obrigado que os agentes públicos ou os administradores públicos eles concedessem benefícios para as pessoas, e eu disse que não. Tem que tudo depender do contexto. Se você começar a dar todos os benefícios, começar a deixar de arrecadado, começar a não cobrar entrega de declarações, exigências de notas fiscais, isso também pode causar um caos no âmbito público. Então, o que deve ser feito é, com muita parcimônia, muito cuidado, se estudar quais são as possibilidades para ajudar essas pessoas efetivamente, que estão com dificuldades. E veja, eu entendo, inclusive, se possível for identificar efetivamente essas pessoas, que seja mais fácil. Só que tem um porém. Por exemplo, eu pedir para a pessoa se identificar, exijo dela mais informação e mais declaração e mais trabalho. Então, muitas vezes, pode acontecer isso também. Tem que se tomar um cuidado para não se dificultar ainda mais, para não se estabelecer mais necessidade de cumprimento de obrigações no intuito de ajudar as pessoas. Mas, de maneira geral, eu tenho visto que aquelas obrigações acessórias, por exemplo, no caso, que não seriam necessárias a sua exigência agora, elas foram prorrogadas. E aqui eu dou um exemplo da obrigação de entregar a declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física ou até as DCPFs, que foram prorrogadas. Ora, não há nesse momento uma necessidade de se ter essa informação, um momento preeminente. Ela pode ser entregue depois. E isso auxilia a pessoa ou as pessoas a desenvolverem as suas atividades de forma mais simples, porque afinal de contas nós precisamos de tempo, tanto para a questão de saúde, para a questão de ficar em casa, o que dificulta uma série de fatores. Então, de maneira geral, eu tenho visto que as prorrogações são úteis, não concordo com dispensa ou supressão, mas eu creio que essas prorrogações são úteis. E, efetivamente, o procedimento é bastante importante. O procedimento e o processo devem sofrer uma revisão, uma reforma. A grande dificuldade é política, muitas vezes eu vejo. O doutor Everardo até falou na outra palestra que, efetivamente, poderíamos, com poucos artigos, resolver o problema. Eu torço por isso e gostaria que assim fosse mesmo. Obrigado, doutor Paulo. Muito obrigado, doutor Luciano. A sua palestra também complementou muito as ideias do que o professor Everardo já traçou brilhantemente a questão dessa, vamos dizer, desse entrave para a evolução econômica, muito bem destacado por ambos os palestrantes. E esse é um ponto muito importante, que toda essa
burocratização do procedimento muitas vezes é um entrave para a evolução econômica, isso até é um chavão que muito é repisado. A questão das obrigações acessórias, nesse momento agora de Covid, é claro que as obrigações acessórias são importantes, como o doutor mesmo destacou, mas elas também têm que ser mitigadas e têm que ser atualizadas conforme os novos dispositivos de informática e afins. E acho que uma grande questão destacada pelo professor Everardo foi essa questão dessa anterioridade das obrigações acessórias. Um tema muito importante, até para as empresas se adaptarem e verificarem a necessidade de alterações dos seus sistemas e outras questões importantes. Hoje, a utilização da informática para automatizar essas questões, até para atendimento das obrigações acessórias, é uma questão muito importante. E aqui essa proposta, já que está no projeto de lei, ela atende muito bem essa ideia da anterioridade, da necessidade das empresas realizarem as questões, se adaptarem a essas inovações. Eu gostaria de devolver a palavra ao professor Everardo para alguma consideração final, até considerando o debate com o professor Luciano, e depois devolvo a palavra. Doutor Everardo, alguma consideração? Não, só para dizer que eu agradecer ao professor Luciano, quando ele chamou a atenção sobre o burocratismo. O burocratismo é a caricatura da burocracia. Quer dizer, não se entenda, eu agradeço o esclarecimento que ele deu, e complementando o que eu falei, dizer o seguinte: não é nada contra a burocracia. Nós estamos falando aqui da perversão burocrática, da burocracia como um instrumento de ineficiência, e meramente sem fazer nenhum sentido. Então, segunda questão, ele levantou um assunto, me fez lembrar uma solução que eu dei. Essa questão que se mencionou sobre o contribuinte que não conseguia a certidão negativa porque não recebeu do Estado. Eu fui secretário de Fazenda também por 8 anos. E quando secretário de Fazenda do Distrito Federal, fui de Pernambuco também, como secretário de Fazenda do Distrito Federal, alguns contribuintes, prestadores de serviço, ISS, vieram se queixar, dizendo o seguinte: olha, secretário, nós já temos a obrigação de fazer o pagamento do imposto, ISS, no caso, entretanto, não recebemos o pagamento do Estado relativo ao mesmo serviço. Eu digo, olha, vocês me deram uma oportunidade ótima de resolver esse problema. Então, o que é que nós fizemos? Nós dissemos, por meio de uma lei, que nos contratos com o Estado, o regime era de caixa, não de competência. Portanto, quer dizer o seguinte: ele não precisa pagar. O Estado já faz a retenção. E, portanto, ele só pagará quando receber. Nem pagará, que o Estado fará a retenção. Eu levei essa mesma ideia quando estava no governo federal, na Secretaria da Receita Federal, em relação que não dá para fazer exato, o ISS é mais fácil, que é um imposto mais simples, mas fazer alguma coisa semelhante em relação aos tributos federais, de fazer também algum tipo de retenção já no próprio custo do processo. Isso reduzia a evasão fiscal a zero, porque o controle está direto, e ao mesmo tempo praticava um ato de justiça do outro lado agora do prestador de serviço, que é também contribuinte do ISS, no caso específico. Outra questão mencionada, eu escrevi um artigo logo no início dessa pandemia, publicado veiculado no Jota, na coluna da BDF, chamado Moratória, onde eu chamava a atenção que falava dos dispositivos relacionados com a moratória de direito material, que estão no Código Tributário Nacional, do artigo 151 a 154, vai falar também de uma moratória, não era dispensa, moratória processual e procedimental, dada a circunstância de excepcionalidade do momento que estamos vivendo. Quer dizer, não se poderia, eu até imaginava, eu vou fazer minha declaração de imposto de renda, mas eu estou em isolamento social e meus documentos estão no meu escritório. E como é que eu faço? Eu vou romper o isolamento para pagar
Portanto, geraria algum tipo de contradições dessa natureza. O atual secretário da Receita Federal, o José Toschi, durante todo o tempo que eu estive na Receita, trabalhou comigo, ele teve a delicadeza, era mera delicadeza, perguntar, sempre tendo sido eu a pessoa que estabeleceu uma data precisa para a entrega da declaração de imposto de renda, 30 de abril, como é que eu vi a situação? Eu digo, não, agora é um fato novo. Então, não se aplica aquilo a uma situação completamente diferente. Fique inteiramente à vontade. Ele não queria fazer isso sem ao menos conversar comigo. Ele fica inteiramente à vontade para fixar de acordo com as circunstâncias. Não tem cabimento estar defendendo algo aqui meramente por um capricho, por uma vaidade, por nada disso. É uma situação de crise, uma situação como uma catástrofe. Então, tem que dar um tratamento completamente diferente para isso, portanto, em relação a essa moratória. O Luciano também fez menção a essas pesquisas do Banco Mundial, que é a mesma que eu fiz referência, essa Doing Business. Uhum. Eu tenho muitos questionamentos com respeito aos critérios que eles adotam. Mas eu pude constatar que quando eles falam da dificuldade, e confundem, a maior dificuldade, esse maior tempo, é gasto com litígio. É o gasto com litígio. Então, essas informações, às vezes, não tem outra maneira de fazer. Diz uma forma de maneira muito sumarizada, de maneira muito compacta. Tem que saber assim, esse tempo que gasta com o quê? Fazendo o quê? Se essas coisas não são esclarecidas, se essas coisas não são tratadas com precisão, nós ficamos no campo daquela coisa assim, que nós achamos que tudo que aqui é mal feito, que tudo aqui é ruim. Não, tem problema. Agora, tem problema, vamos enfrentar o problema. Qual é o problema que nós temos que enfrentar? É esse. Então, vamos lá, vamos tentar resolvê-lo. Quer dizer, burocratismo é uma parte do problema. É uma parte importante, sim, mas não é a mais importante. O mais importante, eu repito, o problema que nós temos é justamente a patologia do processo tributário. Quando eu falo processo, administrativo e judicial. E, por fim, também, para concluir, o que virá após essa pandemia vai ser uma mudança muito grande nos modelos tributários. Os modelos tributários convencionais não serão capazes de suportar as necessidades que advirão de uma revisão do papel do Estado. O papel do Estado, seja o Estado em relação ao seguro social, seja em relação à atenção que tem que dar àquilo que eu chamei de segurança planetária. Portanto, há uma questão, portanto, bem mais complexa. Não será com os modelos convencionais que nós iremos resolver isso. Quando eu fico vendo alguém falando algumas coisas, até algumas coisas completamente inapropriadas, vamos tributar dividendos. Tributar dividendos é uma forma de extrair, só um método. Quando é que você tributa o dividendo ou tributa na pessoa jurídica? Ou tributa em ambos? Isso não produz nenhuma arrecadação adicional. Ao contrário, provavelmente implica redução de arrecadação. Vai ser preciso muita criatividade para sair-se de uma situação desse tipo. O que nos consola é que, infelizmente, a infelicidade é geral. Vou dar um exemplo só, permita, doutor Paulo Sérgio, só para concluir. Fique à vontade. É só dizer o seguinte: quando alguém fala, mas a dívida, a relação dívida-PIB vai aumentar tremendamente, sempre aumenta, mas dessa vez vai aumentar para todos. Isso é apenas um critério de investimento. Quer dizer, eu digo que a situação, a relação PIB-dívida, dívida-PIB, ela está muito alta comparando com alguma coisa. Mas se todos subirem, esse problema não vai existir. Não é preciso dizer que há muitos anos, a relação dívida-PIB no Japão é superior a 100%. Mas ele tem outros critérios que conferem confiança ao investidor. Portanto, isso tem que ser visto neste universo, não fora dele. E com isso eu quero agradecer, portanto, a oportunidade que tive de conversar, de debater com os senhores e agradecer, sobretudo, a atenção que todos tiveram com as minhas palavras. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Doutor Luciano, alguma consideração?
Sim, novamente agradeço, doutor Paulo, doutor Everardo. Eu particularmente, eu acho que o Brasil tem um longo caminho à frente. Esse é um momento bastante difícil que nós estamos passando, e nesse momento eu creio que não vamos ter grandes mudanças, até porque o enfoque ou o foco nesse momento tem que ser outro. Tem que ser dado à saúde das pessoas, né, à segurança das pessoas, e tanto que o próprio Congresso praticamente suspendeu todas as atividades apenas para cuidar disso. Mas eu sou otimista, eu creio que nós podemos melhorar, nós vamos melhorar, tem muitos projetos de leis bons, e eu acredito que nós temos que trabalhar com partes, né? Ou seja, muitas vezes, e aqui eu reconheço, o doutor Everardo falou, como eu disse, o processo é um dos principais problemas que nós temos hoje no sistema tributário, né? E junto com ele existem outras questões, e eu gostaria que o Brasil fizesse tudo isso de uma vez só, todas essas mudanças de uma vez só, mas eu vejo isso aqui, e é o que me preocupa, nós temos um problema político, né? Há interesses envolvidos que às vezes nós não conseguimos identificar, inclusive, nem quais são, e por isso que às vezes não saem as reformas, né? Porque o Executivo efetivamente precisa, né, do Legislativo, e o nosso sistema é assim, ou, enfim, nós mudamos o sistema, ou esperamos ou torcemos para que efetivamente eles possam fazer essas alterações. Mas de qualquer forma eu acredito que sou otimista e espero que nós vamos ter muitas alterações. Eu creio que existem métodos e caminhos para que nós possamos efetuar essas alterações no âmbito do sistema tributário, especialmente com a tecnologia, né? Hoje nós verificamos que antes, né, do acontecimento de alguns fatos geradores de alguns tributos, como é o caso do ICMS na venda, né, antes, inclusive, da ocorrência do fato gerador, às vezes sair com o produto, com a mercadoria do estabelecimento, o fisco já tomou conhecimento por meio da nota fiscal eletrônica de que aquele produto está sendo comprado. Então, isso eu vejo que, através dessas situações, né, e talvez uma mentalidade voltada a atender a solucionar essa burocracia ou esse burocratismo, nós consigamos melhorar e desenvolver. Perfeito. Queria agradecer novamente aos palestrantes, ao Dr. Everardo Maciel pela sua brilhante exposição, que elucidou muito essa questão, ao Dr. Luciano também, que com brilhantismo pontuou esta questão sobre o burocratismo, com ênfase nas obrigações acessórias. E agradecer aos palestrantes pelas palavras, foram muito elogiados aqui no nosso chat que está. E quero agradecer também a quem participou, o Fernando Saraiva, lá de Ponta Grossa, ele até consta aqui que ele era delegado na época que o senhor era superintendente da Receita, que ele até mandou uma pergunta, não houve oportunidade de fazer, tendo em vista a exiguidade do tempo da nossa palestra. E os demais, doutor Daniel Prochalski, doutor Márcio, todo mundo que participou. E reafirmo o convite de todos para continuarmos participando deste evento que retoma amanhã às 19 horas com o painel 3, o impacto tributário do Covid. Os palestrantes Walter Lobato e Carlos Renato Cunha. E também o painel 4 amanhã, tributação e previdência, oportunidade e risco em tempos de crise, com a doutora Ana Paula Fernandes e o doutor Marco Aurélio Seral Júnior. Então, convido a todos para que amanhã prossigam na análise desses temas tão instigantes de direito tributário. Agradeço aqui a Juruá Docs, ao Consinter, agradeço aos organizadores pelo convite de mediar esta tão brilhante palestra. Muito obrigado aos palestrantes, até logo. Esse podcast é realizado com o apoio da Advise, empresa de software jurídico que há 18 anos moderniza a rotina dos advogados do Brasil. Deixamos aqui o recado de sempre. Curtam nossos perfis e páginas nas redes sociais. No Instagram, Tributário para Ouvido, temos página no Facebook e no LinkedIn, perfil no Twitter, @aoouvido. Envie e-mails com críticas, ideias, sugestões e elogios para o contato @tributarioapedoouvido.com.br. Muito obrigado.